Olha, a gente continua em Brasília depois de rejeitar a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Master. A Polícia Federal também pediu que o banqueiro deixe a superintendência da corporação na capital federal e seja transferido de volta ao complexo da Papuda. Repórter Janaína Camelo, Judiciário em Brasília, com as últimas informações. A gente já vinha falando sobre isso na programação da Jovem Pan. Se ele não vai fazer a delação, se a delação não é aceita, ele não fica na superintendência da PF. Boa tarde, Janaína Camelo. Muito boa tarde para você, Thiago, para todo mundo aqui no 3 em 1. Exatamente, né? Já era esperado que fosse feito esse pedido pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal entende que ele não é uma unidade prisional, então não tem qual razão de manter Daniel Vorcaro lá se ele não entregou nada do que ele havia prometido numa proposta de delação. Então esse pedido foi para que ele volte para a Penitenciária Federal de Brasília, né, que é um dos 5 presídios de segurança máxima que a gente tem aqui no país. Não é exatamente a Papuda, mas é um presídio. Essa penitenciária de segurança máxima foi construída dentro ali do complexo da Papuda. E é onde Daniel Vorcaro ficou. Ele ficou por lá 2 semanas, né, Thiago? Numa cela bem pequena, de 9 metros quadrados. Logo depois que ele foi preso a segunda vez, ele foi para o presídio estadual em São Paulo e, na sequência, ele foi transferido aqui para Brasília, para essa penitenciária federal. Ficou só 2 semanas, prometeu que poderia entregar informações privilegiadas para a investigação e aí, por isso, ele foi transferido para a superintendência da Polícia Federal, só para relembrar. Então, não é a primeira vez que a Polícia Federal faz esse pedido, fez esse pedido também para que ele saísse de lá, fosse levado de volta para a Penitenciária Federal. Na primeira vez que a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada, né, naquela ocasião fez esse pedido e aí, na sequência, a defesa de Daniel Vorcaro fez um pedido para o ministro André Mendonça de prisão domiciliar. Ou então, se não fosse possível a prisão domiciliar, que ele fosse pelo menos para a chamada Papudinha, que é uma área ali administrada pela Polícia Militar aqui do DF para abrigar presidiários da PM, onde, por exemplo, ficou Jair Bolsonaro. Tem celas ali bem amplas, né, mais confortáveis. E aí, na ocasião, só para explicar, ali o ministro recebeu, então, com esses 2 pedidos, ele decidiu o seguinte: não, deixa Daniel Vorcaro, então, mais um pouco ali na Superintendência da Polícia Federal, numa cela especial, porque até para a cela comum a PF tinha já enviado ele. Ele fez reclamações sobre essa cela comum, dizendo que era insalubre, que tinha mau cheiro, que era mal iluminada. E aí o ministro André Mendonça atendeu ali a defesa para que, pelo menos, ele não precisasse voltar para a Penitenciária Federal. Agora, dessa segunda vez, de novo com esse pedido da PF, que o ministro fez agora, o Thiago, exatamente agora, o ministro fez um pedido para a Procuradoria-Geral da República para que possa se manifestar sobre transferir Daniel Vorcaro da superintendência e levar para a Penitenciária Federal. O ministro fez esse pedido, mas caso a PGR não se manifeste, a tendência do ministro é estender um pouco mais esse prazo para que Daniel Vorcaro fique na superintendência, porque também hoje vence um prazo, hoje dia 12, vence um prazo dado pelo ministro André Mendonça para que Vorcaro tenha um tratamento diferenciado lá na superintendência. O tratamento diferenciado é ele estar numa cela especial e também estar recebendo advogados por um tempo mais longo, né? O ministro tinha dado até hoje para que isso acontecesse. Como não há tanta possibilidade para onde Daniel Vorcaro possa estar, então a tendência é que o ministro acabe estendendo esse prazo para ele lá na superintendência. Porque é o seguinte, Thiago, na Papudinha são poucas celas disponíveis. Praticamente todas estão ocupadas. Quem está lá, por exemplo, é o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. E Vorcaro, para ele estar lá, ele precisa ficar em uma cela isolado, né? Ele não pode ter contato com mais nenhuma outra pessoa. As celas ali na Papudinha, elas são específicas para 4 detentos. Elas são bem amplas mesmo. Tem 4 camas em cada uma delas. Então, até a última atualização que foi levada pela Secretaria de Segurança aqui do DF era de que não havia disponibilidade ali na Papudinha. Então tem toda essa questão. Agora o ministro, ele espera então essa manifestação da PGR, então, para saber como vai ser ali com relação a Daniel Vorcaro, se permanece na superintendência ou não, mas fato é que a segunda proposta de delação já foi rejeitada pela PF. Thiago.
se permanece ou não, ou se ainda existe alguma possibilidade dessa delação premiada sair do papel. A gente volta a se ver daqui a pouquinho. Vou gerar mais uma vez nossos comentaristas aqui no 3 em 1. Para você que chega agora, muito obrigado pela audiência. Começar com o Mário Vitor. Bom, claro, o pano de fundo de tudo isso é a delação até agora não ter sido aceita. E é o que a gente vem dizendo muito aqui na programação da Jovem Pan. Se é para ter a regalia da delação premiada, que se abra o bico, não é? Ô, Thiago, o Vorcaro está querendo ganhar tempo. A verdade é que a tentativa, o que parece, é a tentativa de que alguém jogue uma boia de salvação, porque a verdade é que não interessa a quase ninguém em Brasília, para não dizer ninguém, que ele abra o bico, como você acaba de dizer. Então, você tem o sistema muito preocupado, seria uma delação bombástica, ele vai perdendo tempo, as provas vão sendo conseguidas, o trabalho vem sendo feito, vai esvaziando essa oportunidade que ele tem, e agora é isso, quer dizer, não vai abrir o bico, não vai falar, vai ter que voltar para o chilindró, como se dizia. Eu tenho expectativa, não é uma expectativa muito forte, mas é uma expectativa que em algum momento ele vai ter que dar alguma coisa em troca, porque senão o tempo está passando, ainda não conseguiram jogar essa boia de salvação. Acho que o Vorcaro em algum momento vai ter que dar mais do que gostaria. Vamos aguardar. Bom, Zé Maria Trindade, para você, o que você ouve aí em Brasília, por que ele não avança com essa delação premiada? Será que são os advogados que não aceitam as condições ou é ele que não quer falar o que sabe, não quer contar o que sabe? E aí, de uma certa maneira, ele tem que sair da sede da PF? Ô, Thiago, eu tenho ouvido muita história, né, que são coerentes com o que está acontecendo. Em primeiro lugar, houve uma grande dificuldade quando se fala em devolver dinheiro. Ele não entrou sem pensar muito em devolver dinheiro e chegou a 60 bilhões de... Olha só, 60 bilhões de reais. Gente, isso é um prêmio de loteria bom, né? E ele tem muito dinheiro no exterior e pelo jeito. Um cara que transferiu 2 bilhões para o pai, assim como quem passa um Pix ali para comprar um pão, né? Então é muito dinheiro, tudo é muito gigantesco com ele. O que eu tenho ouvido aqui é o seguinte, é de que ele pensa que não fez nada. Você acredita numa história dessa? Ele acha que pode ser inocentado, que tem defesa jurídica. E os advogados, ele já até trocou de advogado 3 vezes. Aí, assim, os advogados dizem para ele, não é bem assim, não. Ele fala, não, mas de que eles podem me acusar? Pois bem, então vamos lá. Primeiro, formação de quadrilha, ele será condenado. Não tem outra história, né? Segundo, crime financeiro, será condenado. Ele cometeu crimes financeiros. É o cara que sacudiu o mercado financeiro do Brasil. Por outro lado, corrupção. Sim, será condenado por corrupção. Infiltrar e corromper servidores públicos, naturalmente, com a maior naturalidade, isso aí. E, por outro lado, falsificação de documentos, falsificação de notas. Além disso, tem outras possibilidades, como ameaça, coação, tudo isso. Ele tinha um sicário, ele tinha alguém que ameaçava, que dizia que ia matar. Ou seja, isso aí dá 34 anos de cadeia, fácil. Ou seja, a vida dele não é tão simples como ele pensa. Além disso, ele quer minimizar a história, proteger aliados. A história que ele conta é muito, sabe, não dá os caminhos certos. Uma delação premiada, ela tem que ser boa para o Estado, para a polícia, para o Ministério Público e para o Estado. Por quê? Uma delação premiada, ela não é para premiar alguém, é para ajudar o Estado. Ensinar caminhos novos para evitar que uma pirâmide desta seja erguida no mercado financeiro, que foi o Banco Master, para evitar que novos bandidos não usem o mesmo caminho, né? Além disso, devolução do dinheiro, devolução aos cofres públicos e devolução ao Banco Master, para quem foi lesado, né? Devolução do dinheiro. E, por último, não continuar delinquindo. Então, se ele acha que não fez nada demais, acha que está sendo perseguido, não há possibilidade da delação premiada. Uma delação premiada, repito, tem que ser boa para o Estado, não pode ser boa só para o acusado.
E veja bem, é caro demais para a imagem do Ministério Público e da Polícia Federal liberar um cara como o Vorcaro. Hoje ele é a pessoa suja do país. E aí a Polícia Federal faz um acordo e libera o Vorcaro. Vai pegar muito mal. Então, daí está a dificuldade. Logo no início eu falei, é uma delação complicada e difícil, porque ele é o topo, ele é o dono do Banco Master. Mas aí o ministro Gilmar Mendes me disse o seguinte, olha, tem a lateral, né? A possibilidade da lateralidade de denunciar. Eu acho muito difícil voltar aí essa possibilidade de delação para o Vorcaro, até porque ele tem dificuldade, sim, de entregar nomes, né? Esse cara sacudiu o mercado financeiro, né? Provocou terror no mundo político, levou crise ao Supremo Tribunal Federal, como não fez nada. Alan Gani, você que é o homem do dinheiro, não sei se é de dinheiro também, eu queria te perguntar o seguinte, até que ponto essa delação premiada que não sai tem a ver também com a questão financeira, de não querer devolver dinheiro, mas se ele falar o que ele sabe, aí tem muita gente em pânico, e não é de hoje, né, do que ele pode delatar. Eu vejo que tem muito interesse em jogo, também tem muito dinheiro, talvez ele muito apegado e não queira devolver, e talvez também com medo dos poderosos. Eu tenho uma tese, Berrage, que talvez ele fique em silêncio contando que, dado que eu não entreguei ninguém, então na hora do meu julgamento vão aliviar para o meu lado, quer dizer, o próprio sistema vai operar. E aí, como a gente já viu no Brasil, tudo acaba terminando em pizza, porque no final das contas quem vai julgar não é a Polícia Federal e nem o Ministério Público. A Polícia Federal é o órgão investigador, o Ministério Público vai fazer a acusação formal, mas vai ser o Poder Judiciário que vai acabar julgando. Agora, essa delação premiada, se for para oferecer, e aí como a gente está em clima de Copa do Mundo, Berrage, se for para oferecer jogo, né, estilo Egito, Canadá, Bósnia, não interessa, essa delação não interessa, a gente quer ver jogo grande, né? A gente quer ver França, Espanha, vai falar Alemanha, o Brasil ou não? Brasil, vai, vamos colocar o Brasil. É esse tipo de delação premiada que a gente quer, com os figurões, né? Então, assim, a Polícia Federal, principalmente a Polícia Federal e o Ministério Público estão corretos em rejeitar essa delação que, enfim, que ele vai falar mais do mesmo. Mais do mesmo, tanto a Polícia Federal como o Ministério Público já tem uma série de informações, principalmente a Polícia Federal. É mais ou menos o que o Mário falou no começo, eu volto com você, Mário, que ele está ganhando tempo. Será que ele adiando a delação premiada, adiando, vai chegar um momento em que ele vai ser julgado e pode até conseguir uma prisão domiciliar? Porque poderoso ou ele é ou ele foi, né? Pois é, poderoso acho que ainda é. Eu estou na linha ainda da ODS. Eu acho que o Vorcaro ele se encontra numa situação muitíssimo delicada. A vantagem dele, penso, é o medo que as informações que ele tem e que ainda não foram descobertas pode impactar em pessoas poderosas em Brasília. Vamos lembrar, quando a gente fala do Master, a gente tem ministro do Supremo ganhando, tendo feito contrato, dinheiros vultuosos, e até agora isso, na verdade, ficou como se não tivesse nada acontecido. Para você ver a importância do Vorcaro, como que ele... Eu brinco dizendo, sabe o quê, Tiago? O escândalo do Master é o nosso Epstein Files. É tanta gente envolvida, coisa quando sair vai afetar tantas pessoas, que eu acho que ele joga com isso, com ganhar tempo, com ver se amanhã ou depois alguma coisa acontece para de alguma maneira aliviar. Não vai, o Zé Maria falou muito bem, ele está encalacrado em várias frentes. Então a ideia de que nada vai acontecer é remotíssima, aliás, nula. Mas ele está tentando jogar o jogo, ver o que acontece. O tempo está passando e para ele isso não é favorável.